Bom dia, queridão, queridona, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, um lindo dia para você, hoje dia 24/2, uma quinta-feira maravilhosa. Quero te dizer uma coisa, vamos começar o dia sempre com salmos? Crie esse hábito na tua vida, porque os salmos eles são poderosos, e quando você começa o teu dia, antes de fazer qualquer coisa, de sair para o teu trabalho e de ir para a tua empreitada, ir para a tua jornada, ou mesmo quando você estiver de férias, sempre comece o seu dia com salmos, porque os salmos ele é um livro totalmente espiritual, ele é um livro poético da Bíblia Sagrada e ele é um livro de oração. O maior dos salmistas, ele foi um grande rei, aliás, ele foi o maior rei, ele foi um grande profeta também, e foi também um grande homem de Deus. A Bíblia Sagrada o relata como o homem segundo o coração de Deus. E o nome desse homem era o rei Davi. Ele tem mais ou menos, ele tem 50 salmos que são conhecidos e mais alguns que pela forma como foi escrito, embora não esteja nominal a ele, os estudiosos dizem que possivelmente Davi tenha escrito Salmos. Davi era um grande homem de Deus, com uma grande experiência de Deus, filho de Jessé, o filho mais novo de Jessé, e quando ele foi conclamado rei, ele foi o segundo rei de Israel. Você pode ler isso no primeiro livro de Reis e no primeiro livro das Crônicas dos Reis. Lá está relatada a história de Davi. Davi ainda tenro cuidava das ovelhas de seu pai, e ao cuidar das ovelhas de seu pai, Davi enfrentou leões, enfrentou ursos, e com as mãos, nudas ele derrotou esses grandes desafios, né? Então, quando o leão ou um urso vinha atacar suas ovelhas, ele ia ferozmente contra esses animais e prevalecia porque ele ia em nome de Deus. Davi também ele é muito conhecido por conta de que ele derrotou o gigante guerreiro filisteu Golias, no famoso texto aonde ele lança com a sua funda uma pedra e vai na fonte do gigante, o gigante cai e ele pega uma espada e corta a cabeça do gigante. Então Davi ele é um homem muito grandioso em Israel, e não só isso também, Davi ele é o pai do rei eterno chamado Jesus Cristo. Isso mesmo, porque Jesus vem da linhagem de Davi por conta de uma promessa que Deus havia feito a esse grande homem de Deus e grande profeta, que no Salmos 22 ele relata o sofrimento do Messias. E os Salmos é um livro tão importante, irmãos. Eu estou contando aqui a história de Davi por conta de ele ser o maior dos salmistas, né? O maior escritor do livro de Salmos. E Deus fez uma promessa para ele eterna, que o reinado dele duraria para sempre. Por isso que o reinado de Cristo dura para sempre, do Messias, e ele é da descendência de Davi. E Davi, um grande homem, grande experiente. Por que eu estou falando isso? Porque os Salmos, irmãos, ele é um livro muito sagrado, muito importante. Todo judeu, quando ele vai para Jerusalém, quando ele está no Muro das Lamentações, eles ficam recitando de dia e noite o livro dos Salmos. Eles são pagos até alguns rabinos para fazerem isso, alguns religiosos para fazerem isso. Então nós que somos religiosos, nós procuramos sempre ler os livros de Salmos antes de fazer qualquer coisa. E eu gostaria de ler com você o livro de Salmos, no livro 5, no Salmo 5, que é um salmo para ser lido pela manhã, né? Então eu gostaria que você criasse esse hábito e você vai ver como a sua vida vai mudar. A tua história vai mudar, a tua geografia vai mudar, a tua saúde vai mudar, tua saúde física, mental, emocional, espiritual, porque o livro de Salmos ele é um livro que abre a nossa alma para o entendimento espiritual de Deus, pois ele é um livro extremamente espiritual. Então vamos ler o livro de Salmos no capítulo 5, e eu gostaria que você criasse esse hábito
de todas as manhãs ler os salmos. Nós vamos ficar aqui durante um período lendo os salmos e também lendo algumas orações de algumas pessoas na Bíblia, todas as manhãs aqui, né? Durante algum tempo, para que nós possamos criar essa liturgia, criar esse hábito de estarmos lendo os salmos. Então diz o Salmo 5. O Salmo 5 ele é um salmo de Davi, onde Davi estava sendo perseguido por algumas pessoas. A Bíblia não relata exatamente quais, mas estudiosos acreditam que foi no início da rebelião de Absalão, que tentou tomar o reinado de Davi. Então Davi faz esses salmos lindos para proteção. Então é um salmo de proteção, amém? É um salmo de proteção e foi um salmo feito para ser cantado com um instrumento de flautas, tá? Então vamos ler o Salmos 5. Eu gostaria que você meditasse nesse salmo enquanto a gente lê e chamasse a presença de Deus para a tua existência, tá? Então diz assim: dá ouvidos, ó Senhor, às palavras da minha boca, as minhas palavras. Considera os meus pensamentos íntimos. Olha só, meus pensamentos íntimos. Concede tua atenção ao meu clamor por socorro, meu Rei, meu Deus, pois é a ti que eu suplico. Pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz. Logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança. Não só apresento, mas eu aguardo com esperança a tua bondade durante o dia todo, diz aqui. 4. Porque tu, ó Deus, não tens prazer na injustiça e contigo não podes habitar o mal. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que agem com maldade. Destróis os mentirosos, os que têm sede de sangue, os fraudulentos são abomináveis ao Senhor. Quanto a mim, graças à tua grande misericórdia, poderei entrar em tua casa e me prostrarei em direção ao teu sagrado templo com reverência, adoração e respeito. Conduze-me, ó Senhor, na tua justiça, por causa dos que me espreitam. Aplana à minha frente o teu caminho, Senhor, aplana o nosso caminho durante esse dia. Nos dê uma jornada, Senhor Deus, plana, sossegada, bem-sucedida. 9. Na boca deles não há palavra sincera. Suas mentes tramam continuamente o mal. Suas gargantas são como um túmulo aberto, e com as suas línguas seduzem e enganam. Condena-os, ó Deus, caiam eles em suas próprias tramas, expulsa-os por causa dos seus muitos pecados, porque se rebelam contra ti, mas alegrem-se todos os que em ti colocam a sua confiança. Cantem de felicidade para sempre. Estende sobre eles a tua proteção. Rejubilem-se em ti os que amam o teu nome. Em verdade, Senhor, tu abençoas o justo e, como um escudo, os cercas da tua benevolência, da tua bondade. Que essa oração seja a tua bênção de hoje. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus esteja com você. Coloca o livro de Salmos na tua vida. Medite nos Salmos. Hoje, os Salmos de proteção, é esses Salmos lido todas as manhãs. É o Salmo onde Davi, pela manhã, se levanta e pede a proteção de Deus e pede para que Deus aplane os seus caminhos, o livre dos seus inimigos. E ele diz que ele oferece sacrifícios de louvor a Deus, que busca a Deus com respeito,
porque Deus é todo-poderoso, e vai até o sagrado templo pedindo a orientação de Deus, e ele diz aqui que certamente o justo é cercado e protegido como um escudo. Que Deus seja o teu escudo, a tua proteção, a tua bênção, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus do rei Davi, o Deus do rei Jesus, descendente de Davi, seja com você, sua família, sua casa, seus negócios, na sua saúde. E não se esqueça, Jesus estabeleceu na terra a igreja dele. Por que será que Jesus estabeleceu na terra a igreja dele? Porque nós somos a igreja. Então, não deixe de congregar com os santos, sabe? Tenha carinho pela igreja do Senhor, embora ela tenha muitos defeitos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja é feita de homens e nós temos defeitos e falhas. Mas a igreja do Senhor, ela é santa, imaculada, e o Senhor virá buscá-la. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia, uma excelente quinta-feira, um feliz dia 24, um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.